Cultura agora vai conhecer um pouquinho mais sobre a erva mate. Acompanhem com a gente dentro do quadro Brasilidades. Responda depressa. De onde veio o hábito de tomar mate? Dos bandeirantes? Dos gaúchos dos Pampas? Ou dos índios guaranis? Tá bueno mate, tia? Mas tá louco do especial. E eu acho que seria muito importante a gente verificar como é que se faz esse chimarrão, de onde é que surgiu. Começou com os índios guaranis, certo que era uma bebida. O índio guarani mascava a folha de mate antes de ir para a guerra, antes de ir para a caçada. Ele mascava a folha como estimulante. E isso foi difundido muito no Rio Grande e no Cone Sul, ali da América do Sul, pelos jesuítas que pegaram a folha e passaram a triturar a folha, amassar a folha, para facilitar inclusive o transporte, facilitar o armazenamento e tornar aquilo uma atividade comercial. O mate, ou erva mate, é nativo da região da Bacia do Prata e era cultivado pelos índios guaranis, que realizavam ativo comércio de troca da erva com o Chile, a Bolívia e o Peru. Os soldados espanhóis, quando aqui aportaram, em 1736, perceberam que os índios guaranis, diferentemente das demais tribos, eles eram mais fortes, mais vigorosos, mais bem dispostos, mais faceiros que os demais índios. E eram quem tinha o hábito de consumir a erva mate, consumir o chimarrão. Os soldados espanhóis, tomando as borracheiras, os porres, as bebedeiras deles, saudade de casa, das amadas que deixaram em além-mar, perceberam que no dia seguinte, mateando, tomando chimarrão, curavam totalmente o porre, curavam totalmente a ressaca. E a partir daí começaram a consumir também o chimarrão. A roda de mate, ou a roda de chimarrão, como é conhecida, é com certeza hoje a maior forma de socialização encontrada no Rio Grande do Sul e talvez a maior forma de socialização do Brasil. Na roda de mate tem o cevador, ou o servidor, que é quem comanda a roda, é quem serve. É o único que tem direito a mexer na bomba, trocar a bomba de lugar ou acertar a erva. O primeiro mate nunca se dá para os visitantes. É quem faz o mate e toma o primeiro. O servidor que toma o primeiro. Ronco. A importância do mate na cultura, na economia e na política é tão forte que está representada nos brasões e bandeiras dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A questão do cevador, que é a obrigação de tomar o primeiro mate, tem duas justificativas, Guaraci. Uma delas diz que os jesuítas, para que o Guarani, para que o índio escravo não consumisse muito mate, os jesuítas diziam para os índios que tinha o Anhangapitã, o diabo morava dentro do porão. Então o índio que cevava o mate, tomava o primeiro para mostrar para o parceiro que não tinha o diabo ali dentro. E também na época das guerras no Rio Grande do Sul, quem cevava o mate tomava o primeiro para demonstrar ao parceiro que o chimarrão não estava envenenado. Os guaranis chamavam a bebida de caiguá, que designava o conjunto de recipiente, erva e água. Os incas, da mesma forma, chamavam esse conjunto de mate. Caiguá virou cuia e passou a designar o recipiente onde a bebida era preparada. Mate virou mate e passou a designar a erva. A questão da simplicidade do chimarrão. E o chimarrão é algo que não discrimina ninguém. Não discrimina cor, credo, nada. Ele é algo que é incomum. Ele tem um grande símbolo da simplicidade, né? Simplicidade da igualdade. Da igualdade. Mesmo nas épocas de guerra, tropa de Bento Gonçalves, Flores da Cunha e tudo mais, do general ao soldado raso, todo mundo mateava na mesma cunha, na mesma bomba. Exato. Trocando salivas, inclusive tomando mate do soldado ao general. Então, o chimarrão ele iguala, socializa e é talvez o maior símbolo de irmandade, de fraternidade, de reconhecimento. Exatamente. E de respeito
pelo outro ser humano, né? E graças a esses jesuítas que viram na erva mate uma atividade econômica, que esse hábito saudável, salutar, foi eternizado, perpetuado até os nossos dias. E acabamos de conhecer um pouquinho mais sobre a erva mate. E vamos direto para o quadro Nossa Gente, mais um tupanense que ajudou a construir a história da nossa cidade. Eu nasci na cidade de Lácio, que é um distrito de Marília, né? E depois de lá, meu pai tinha comprado um sítio aí na zona rural de Herculândia, no córrego Crochê, um sítio de 5 alqueires. E a gente morou alguns anos aí. Depois meu pai mudou para Quintana. Em Quintana eu morei em Vila Campante, né? E depois de lá eu iniciei o meu estudo, né? Na escola, e depois vim concluir aqui em Tupã, no Grupo Escolar Bartira. Cheguei aqui no 3º ano, né? E completei o 3º ano, depois, naquele tempo, parava no 4º ano, né? E aí, então, eu concluí o meu estudo primário aqui em Tupã, né? No Grupo Escolar Bartira. Quando eu cheguei aqui, em 1948, as ruas não eram asfaltadas. Eu me lembro ainda que no local mais distante do centro se tirava água no sarilho de poço. Não tinha Sabesp também, né? Não tinha, né, água encanada, essas coisas. Esgoto também não tinha, né? Era aquelas, a gente chamava de privada, né? De madeira, tudo. Então houve um crescimento muito grande, né? E a gente acompanhou aqui a chegada do asfalto, a chegada do calçamento, né? A água encanada, né? E a arborização, né, das ruas. Então foi muito, muito importante, né? Mas o que marcou mesmo a gente foi o nosso preparo profissional, né? Eu tenho uma estima muito grande por Dona Mercedes Garcia, que tinha uma escola de datilografia na rua Guaicurus. Lá é que eu concluí o meu curso de datilografia. Graças a esse curso de datilografia, eu consegui o primeiro emprego com carteira assinada na firma Irmãos Bufulin e Companhia. E trabalhava no escritório escrevendo a máquina, né, que era a atualidade, né, como se diz, o avanço daquele tempo era escrever a máquina. Quem sabia escrever a máquina, né? Depois é que veio, né, todos os melhoramentos e chegamos hoje no computador, né? Mas ali marcou mesmo a minha vida nessa firma Irmãos Bufulin e Companhia. Ali chegou o primeiro automóvel aqui em Tupã, Volkswagen, e foi uma novidade muito grande. Todos os carros tinham um motor na frente e o Volks tinha um motor atrás, né? Isso foi uma curiosidade muito grande, né? A gente tem como amigo, inclusive, Denzil Eliobas Florian, né? Que foi também amigo nosso lá em Quintana, e de Quintana mudamos para cá, né? E nós temos aqui Cirso Ribeiro Rosa, né? O Renato Gonzalez, né? Companheiros nossos. E nós temos aqui várias pessoas que residiram lá por Quintana, por Herculândia, que hoje estão morando aqui em Tupã. Uma coisa também que marcou a nossa vida aqui em Tupã foi tomar conhecimento da chegada do fogão a gás. Nós chegamos aqui em Tupã e meu pai me ensinava a rachar lenha. E lá nessa firma, Irmãos Bufulin e Companhia, que depois passou a se chamar Delore S.A., e hoje está aqui na Xerentes, né, Delore S.A., né,
do seu Manuel Gaspar e outros mais companheiros da família, né? Então, lá chegou o primeiro fogão a gás e era Liquigás. Então, aí acabou aquele trabalho da gente ir comprar lenha, para rachar lenha, para botar no fogão de lenha. O aeroporto, eu me lembro que eu ia lá no aeroporto, onde hoje é tem as instalações da Prefeitura Municipal, né? Lá descia o avião da VASP e da Real, e a gente ia lá ver esses aviões de perto, né? E depois, quando a gente saía daqui a Marília, era estrada de barro. Nessa estrada aí, em Quintana, aquela serra não se conseguia subir, né? E depois veio o asfalto, né? Asfalto duplicado depois, né? Então, não só a cidade se asfaltou, mas também, né, a rodovia aqui, que foi um grande avanço, né? E as faculdades que vieram para cá, né? Eu, por exemplo, quando tentei entrar numa faculdade, eu fui em Marília, né? Mas depois as faculdades estiveram aqui, né? Me lembro também aqui do Colégio Buarque de Macedo, onde eu estudei, do Colégio Arthur Fernandes, onde eu estudei também, né? E depois eu, fazendo um concurso no Banco do Brasil, então eu deixei de trabalhar na Delore e fui para o Banco do Brasil. E aí fiquei aqui alguns anos, depois fui nomeado chefe da carteira agrícola em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Depois eu concorri a um cargo de gerente adjunto e fomos instalar a agência do Banco do Brasil em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Lá nessa cidade que hoje é uma cidade, né, muito conhecida no mundo inteiro, né? Depois nós viemos então para Altinópolis. Em Altinópolis nós pegamos então a gerência, né, de uma agência do Banco do Brasil. Aqui em Tupã foi que eu encontrei a minha esposa, né, a quem hoje eu tenho a grata satisfação, né, o orgulho, né, de tê-la como esposa. E nós já temos 50 anos, agora 52 anos de convivência, né, graças a Deus, né, e nós somos muito felizes. Temos 5 filhos, né, duas mulheres e 3 homens, né. Então, meus filhos, um deles trabalha na Delore, hoje é vendedor de carros lá. Outro filho meu tem uma empresa de informática, né? Agora está lá em frente do tênis clube, né? Mudou, era aqui na Tabajaras, né? E era Support Solution, né? E então agora está lá em frente ao tênis. Tem o meu filho, minha filha trabalha na prefeitura lá de Arco-Íris, né, como psicóloga lá numa escola, né? Tem um filho que é biomédico lá em Oswaldo Cruz, né? Uma filha que mora em Ibiúna, onde eu também morei em Ibiúna, né? Que é assistente social, né? Então a família, graças a Deus, está constituída, né? Tenho 9 netos e um bisneto. Quando eu me preparei profissionalmente para sair, né, daqui, né, então dar esse avanço na minha carreira, né, de bancário, né. Então isso aí marcou bastante. E depois no retorno, a felicidade de chegar aqui aposentada, né, e já os filhos já todos crescidos, né, e cada um encaminhando no seu estudo, na sua profissão, né. Isso foi que eu achei assim muito importante. O que eu lembro que marcou e que não é legal, até hoje continua, é o problema das drogas, né? Eu sou o presidente da Instituição Espírita André Luiz aí na Vila Santa Rita, e não só na Vila Santa Rita, mas em todas as vilas e em toda parte, a gente vê hoje que o nosso Brasil, e vamos dizer também o nosso mundo, está caindo dentro de um poço chamado drogas. Isso aí está arrasando com a sociedade, né? Começando aí pela família, né? E a gente observa de que, infelizmente, nós não temos ainda uma política que impeça mesmo com rigor a entrada de drogas em nosso país.
E eu acho também que as leis brasileiras são muito suaves. E para que se estabeleça a disciplina, nós precisamos de umas leis mais rigorosas, né? Para que a pessoa encontre um motivo para disciplinar as pessoas, né? E o que a gente observa, a instituição André Luiz tem encaminhado diversas pessoas, né? Leva aí na saúde mental, depois a gente acompanha levando ela para outras, às vezes aqui em Tupã, né? No IPT, no Dom Bosco, na PEOSP, em outras cidades também, né? A instituição André Luiz tem encaminhado. E a gente observa que essas pessoas, uma maioria não leva muito a sério esse tratamento e retorna novamente no vício e às vezes vai e volta nas instituições, né, especializadas sem conseguir sanar. Então, o que eu penso hoje, e é uma grande tristeza para mim, é isso aí. Eu acho que toda a família, mesmo aquele que não tenha nenhum dependente de droga, ele precisa ler um livro. Principalmente porque os seus filhos, os seus netos, amanhã vão se encontrar com um vendedor de droga ou com um usuário de droga numa lanchonete, numa balada, em qualquer lugar, e eles se tornam dependentes. Por quê? Porque não houve, assim, um preparo da família alertando ele, né? E o que nós vemos é uma grande calamidade. Você pega na internet, por exemplo, e veja lá, drogas, artistas famosos, vê quantos que tem que morreram já pelas drogas. E hoje em dia, os atuais, ainda a gente observa de que são usuários de droga. Agora um jovem, um adolescente, ou até mesmo uma criança que comparece num lugar desse e não tem o necessário preparo de saber o mal das drogas, encontra a oportunidade de se entrar na droga. Então a minha grande, vamos dizer, a minha grande tristeza é justamente o problema drogas que está de uma maneira avassaladora. E as famílias precisam cuidar mesmo dos filhos para evitar que amanhã eles tenham. E aquelas que já têm na família. Alguém que é usuário de droga precisa ter a necessária persistência e com amor procurar dizer a esse filho: filho, seus pais, seus avós estão aos seus lados, nós vamos te apoiar e você vai vencer o vício. Mas não entrar com violência também combatendo, porque aí afasta ele da família e ele vai mais para o lado dos vendedores de droga, né? O sonho eu ainda estou realizando, né? Que foi justamente escrever uns livros sobre drogas, né? E eu escrevi, comecei aí em 2009, depois e até hoje. A gente procura editar livros, só que a gente não está vendendo, sabe? Está mandando para as escolas, já mandamos para penitenciárias, né? Escolas, instituições, né, beneficentes, né? Porque o nosso sonho é esse aí, né? Mas de uma maneira muito humilde, muito pequena, porque isso precisa muito investimento, né? E nós não temos as condições econômicas para essa parte, né? Temos feito campanhas junto às instituições espíritas, católicas e evangélicas, né? E também no comércio local, né? Mas demanda uma quantidade muito grande de dinheiro e a gente vai levando a coisa conforme pode, né? Estamos com, de todas as edições dos livros, estamos com 60 mil livros apenas, coisa que isso aí deveria ser coisa de, num ano, menos de um ano, já ter encaminhado esses livros, né? Mas pegamos 2009 e estamos até hoje já demorando bastante tempo, né? Então é um sonho que não se realizou ainda, né? Que está sendo levado, né? Estamos participando, né, da academia, né? Juntamente com um grupo de pessoas bem intelectualizadas, e eu sou uma pessoa assim mais simples, mais humilde, era bancário, não entendia nada dessas coisas, e a gente entrou assim mais assim por uma curiosidade, e vendo dia a dia e falar o que a gente pode fazer. Não posso fazer quase nada, mas vou fazer alguma coisinha, né? O senhor acha importante ter uma academia, ciências gerais, Isso eu acho muito importante, porque
as pessoas se conhecem, né? E a gente antes estava isolada, né? Cada um no seu lar, no seu trabalho, e assim a gente está se encontrando e há uma motivação recíproca, né? Entre todos os participantes, né? E a própria comunidade, né, de Tupã também vai sentir-se mais alegre, né, em conhecer todos os elementos, né, que estão participando. Nós somos muito gratos a todos aqueles que nos auxiliaram. Tem uma pessoa que marcou praticamente a minha vida. Ele chegou e disse para mim, em vez de me oferecer um crack ou qualquer droga, ele disse assim, Miguel, eu fiz um curso de datilografia e se você fizer um curso, você pode trabalhar num escritório de contabilidade, se tornar um contador, né, e assinar até balanços. E essa pessoa é Denzil Eliobas Floriano, amigo meu lá desde Quintana, onde a gente morou, né? Outra pessoa também que marcou a minha vida, Roberto Marques Roque. Ele era vamos dizer, o contador na firma Irmãos Bufolim Companhia, depois Delore. E também ali João Xavier, também era funcionário ali, né, contador. E foram eles que me estimularam, né? Eu tinha terminado o grupo escolar e eu, como morei no sítio, eu estava tranquilo, né? Meus pais também não eram de grande cultura, né? E eles chegaram para mim e disseram, olha, você tem que fazer agora o curso colegial, depois você pode fazer uma faculdade, né? Aí você pode se formar, assinar balanço, né? Aqui na firma, tudo. Então isso aí foi um impulso muito grande. E eles marcaram a minha vida justamente dando essas orientações preciosas, né? Que eu acho que é isso o importante da gente ter quem nos ajude a crescer, né? Profissionalmente, né? Moralmente, né? Isso marcaram a nossa vida. E na família, minha esposa, toda a família da minha esposa, né? Todos os meus filhos que aqui estão, né? Meus irmãos, né? Nós éramos em 10, 5 homens, 5 mulheres, né? 6 já partiram para o além, através, né? Já morreram. Nós estamos em 4 agora. Eu só de homem e mais 3 irmãs mulheres, né? Mas nós amamos a todos aqueles que partiram e os que aqui estão, né? E continuamos unidos, graças a Deus, né? Nossa gente, nosso orgulho. Na próxima semana teremos mais. E o Arte e Cultura traz agora mais um quadro, Construtores do Brasil, a Juricaba. Na Amazônia, o encontro dos rios Negro e Solimões atrai turistas de todo o Brasil. Conta a lenda que as águas não se misturam porque foi ali que o líder indígena Juricaba se atirou para a morte, pelo desejo de libertar seu povo do domínio dos colonizadores. A exploração econômica da Amazônia começou em 1541, quando o capitão espanhol Francisco de Orellana desceu o rio em toda a sua extensão. Ele foi o primeiro a desvendar as riquezas do lugar e enviou relatos de seu achado à Europa. Assim, a cobiça se espalhou. Portugal, França, Holanda e Inglaterra passaram a organizar expedições para invadir e explorar a região. Para facilitar a dominação dos indígenas e forçar a ocupação, os colonizadores deslocavam as tribos à força para lugares distantes. Era o chamado descimento. Longe de suas terras, os índios ficavam confinados e eram submetidos a trabalhos forçados. Ali,
abandonavam suas crenças pela fé cristã, pregada pelos jesuítas. No século XVIII, os portugueses já dominavam a região e mantinham fortificações e povoados em pontos estratégicos. Mas as missões enfrentavam cada vez mais a resistência e a revolta dos povos indígenas. Em um afluente do Rio Negro, havia a grande aldeia da tribo Manau. Ali vivia o corajoso guerreiro Ajuricaba, filho do cacique Uyuyebene. O jovem era belo e forte. Seu nome vinha das palavras indígenas Ajuri, que significa ajuntamento, e Caba, como é conhecido o marimbondo. O que eu posso dizer, o povo Manau esteve na região hoje Manaus, né? Antigamente chamado por nós como Dia Canenavi. Dia é rio, Canenavi é casa do Abiú, terra do Abiú, seria isso, né? Então ali que viveu esse povo. Povo guerreiro e temido, os Manaus dominavam outros grupos mais fracos. Eles chegavam a capturar indígenas inimigos e entregá-los aos brancos em troca de utensílios e armas. Com a morte de seu pai, Ajuricaba tornou-se cacique e passou a combater os colonizadores, a escravização e a exploração que eles promoviam. A resistência dele foi muito grande, né? Os portugueses se sentiram ameaçados, né? Realmente guerreavam mesmo contra os portugueses, até haver umas expedições punitivas para prender ele, para acabar com a revolta. Em 1723, indígenas comandados por Ajuricaba atacaram uma tropa vinda de São Luís. Tão logo soube do ocorrido, o governador do Maranhão e Grão-Pará pediu reforços a Portugal. Maia da Gama mandou dizer ao rei que o cacique guerreiro era uma ameaça, pois estaria aliado aos holandeses. O cabo Belchior Mendes de Moraes foi enviado de Lisboa e seguiu para a região do Rio Negro com seus soldados. Mas nem assim foi possível conter Ajuricaba. O cabo Belchior pediu ajuda ao governador, que enviou João Paz do Amaral e mais uma tropa ao encalço do guerreiro. Líder de grande carisma, Ajuricaba conseguiu unir várias tribos na Confederação do Rio Negro para impedir a dominação portuguesa na região. Estrategista, o cacique criou uma vigilância permanente para dificultar o acesso inimigo desde o Baixo Rio Negro até o Rio Branco. Toda a região ficou sob o comando de Ajuricaba. Os ataques se estenderam durante anos. Finalmente, Belchior Mendes pediu mais reforços. Lembrando-se de uma lei de abril de 1655, que já havia até sido revogada, declarou a chamada Guerra Justa. Essa lei justificava qualquer ação ofensiva contra os indígenas. Os ataques de Ajuricaba eram motivo suficiente para a guerra. A Guerra Justa, inclusive, tem o selo papal, né, junto com o rei, né? A Guerra Justa era, quer dizer, se os índios atacassem os portugueses, era justo que os portugueses atacassem, quer dizer, uma maneira só de opinião pública, né? De convencer a opinião pública disso. Mas com isso os portugueses atacavam quem não atacava também. Aí era um massacre danado. O que os portugueses queriam era dominar mesmo, escravizar, explorar economicamente, né? Tomar para si o território. De Belém, seguiram numerosas tropas fortemente armadas contra a Confederação Indígena. 300 malocas foram incendiadas. 15 mil indígenas morreram, entre homens, mulheres e crianças. O jovem Cucunaça, filho de Ajuricaba, que lutava na batalha, foi uma das vítimas. Enlouquecido pela dor, o bravo cacique se lançou furiosamente sobre os inimigos. Assim, Ajuricaba foi dominado. Com ele, outros 300 indígenas foram aprisionados. No caminho de barco pelo Rio Negro até Belém,
a Juricaba reagiu, mesmo acorrentado. O cacique chegou a ferir os soldados da tropa que o conduzia. Dominado, depois de muita luta, o guerreiro atirou-se nas águas do Rio Negro, desaparecendo para sempre. Era o ano de 1728. Nós dependemos de nossos rios, de nossos lagos, de nossas florestas. Esse é o patrimônio que o Brasil deve defender. O que temos melhor é o verde, é a natureza, né? Então a Juricaba fez isso. Então eu sou um dos Juricabas, outros índios são Juricabas também. Você também deve ser uma Juricaba, né? O povo brasileiro tem que defender o que é nosso. A Juricaba nasceu livre e jamais poderia se sujeitar à tirania daqueles que escravizavam seus irmãos. Ele é um símbolo de liberdade. Lutou até o fim contra a submissão do povo indígena. Pela coragem de defender sua terra e sua gente em troca da própria vida, a Juricaba é um dos construtores do Brasil. E assim encerramos o Arte e Cultura desta semana. Contamos com a sua audiência na próxima semana. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Hoje nasce e abre o som morrendo e sou do coração ardente de quem faz teatro. Nossos pés aquecem o chão sagrado, chão de história onde se estreia o mais novo ato. Ser fênix é viver vidas, reviver, deixando marcas gravadas na história. É o artista que vive em nós, traçando com amor, suor e arte a sua trajetória.